Olá, meu nome é Lucas Ferrari, eu sou arquiteto de soluções especialista em banco de dados na AWS e eu ajudo os clientes a implementarem e projetarem soluções de banco de dados na nuvem. Hoje vamos conversar sobre controle de acesso granular no DynamoDB, utilizando condições de políticas do IAM. Na AWS, adotamos a cultura de que segurança é trabalho zero. Isso significa que é mais importante do que qualquer prioridade número um. O DynamoDB suporta políticas baseadas em identidade, frequentemente chamadas de políticas e permissões no IAM para controle de acesso. Vamos entender quais opções temos para implementar controle de acesso granular no DynamoDB. Ao contrário de outros serviços como o S3, por exemplo, o DynamoDB não oferece suporte a políticas baseadas em recursos. Vamos fazer uma revisão. Uma política do IAM possui os seguintes componentes. O primeiro é o nome do recurso da Amazon, o ARN, para identificar o recurso a qual a política se aplica. O segundo é o action, uma ação para identificar as operações que você deseja permitir ou negar. O terceiro componente é o effect, que pode permitir ou negar a ação especificada. O último é o principal, que identifica o usuário ou a função a qual a política está vinculada. Com esse contexto em mente, vamos ver um exemplo de política no IAM. Essa política concede permissões para todas as ações do DynamoDB em uma tabela. Quando esta política é aplicada a um usuário ou uma função, ela permite executar todas as ações do DynamoDB na tabela com o nome do ARN especificado. Você pode criar uma política como essa em segundos, mas entenda que uma política com excessos de permissões como esta é uma ameaça à segurança, pois permite muitas ações que um usuário normal ou uma função podem não precisar. Você consegue adivinhar o que significa a ação DynamoDB asterisco? Ou quais as ações são permitidas com essa política? Esta política permite mais de 60 ações a uma dada tabela do DynamoDB. Isso inclui ações como deletar item, deletar backup, deletar réplica da tabela ou até mesmo deletar a tabela. Você gostaria de ter uma política como essa na sua aplicação de produção, onde tudo o que você precisaria seria acesso para executar consultas na sua tabela? Definitivamente não. Podemos melhorar isso? Com certeza. Vamos dar uma olhada nesta outra política de exemplo. Esta política concede apenas permissão de leitura nos itens de uma tabela do DynamoDB. Isso é alcançado incluindo explicitamente 5 ações dentro de actions, neste exemplo. Quando esta política é aplicada a qualquer usuário ou função, eles não poderão realizar ações como escrever item, deletar item ou deletar a tabela, pois essa política permite apenas as 5 ações mencionadas na tabela. Agora estamos definitivamente em um estado muito mais seguro do que com a política anterior. Podemos otimizá-la ainda mais, seguindo o conceito de privilégio mínimo e controle de acesso granular. Com o controle de acesso granular no DynamoDB, podemos ter controle de acesso tanto no nível do item, quanto no nível do atributo, usando políticas do IAM. Controle de acesso no nível do item permite conceder permissões em uma tabela, mas restringir os acessos a itens específicos, com base em certos valores da chave primária. Um exemplo pode ser um aplicativo de rede social para jogos, onde todos os dados dos jogos salvos dos usuários são armazenados em uma tabela, mas o usuário pode acessar apenas os itens com os dados que ele possui. O controle de acesso a nível de atributo permite que apenas um subconjunto de atributos seja visível para o usuário. Um exemplo pode ser um aplicativo que exibe dados de voos com base na localização do usuário. Atributos como nome da companhia aérea, horário de chegada, horário de partida, número do voo, são todos exibidos para todos os passageiros. No entanto, atributos como o nome do piloto ou número de passageiros são ocultados dos passageiros e são mostrados apenas para os usuários do pessoal da companhia aérea. O bom é que você pode exercer controles a nível de item e de atributo na mesma política. Vamos ver alguns exemplos de controle de acesso granular utilizando políticas do IAM. Neste exemplo, considere um aplicativo de jogos para celular.
que permite aos jogadores jogarem uma variedade de jogos diferentes. O aplicativo usa a tabela do DynamoDB chamada GameScore para manter o controle das pontuações altas e outros dados dos usuários. Cada item na tabela é identificado de forma única por um ID do usuário, que é sua chave de partição. Suponha que haja um requisito para permitir que os usuários acessem apenas seus próprios dados dos jogos. Você usa o elemento de condição do IAM para implementar uma política de controle de acesso granular a este requisito. Preste atenção na condição DynamoDB::LidenKeys. Esta condição permite que o usuário acesse apenas os itens em que o valor da chave de partição corresponda ao seu ID do usuário. O ID www.amazon.com::userid é uma variável de substituição na federação de identidades web. Quando um usuário faz login usando uma federação de identidades web, como a Amazon, por exemplo, será atribuído a ele uma função do IAM que terá esta política de segurança anexada. Desta forma, garantimos que o usuário tenha acesso apenas a seu próprio registro e não possa acessar o registro de outros usuários. Neste outro exemplo, esta política permite acesso a apenas dois atributos específicos, ID do usuário e pontuação máxima de uma tabela. Ao adicionar a condição DynamoDB::Attributes, você pode ter notado a cláusula string equals if exists. Esta cláusula na política de permissões garante que, se o usuário especificar o parâmetro select, seu valor deve ser atributos específicos. Este requisito impede que a ação da API retorne quaisquer atributos que não sejam permitidos. Se o usuário especificar o parâmetro returnValue, então o seu valor deve ser none, updated old ou updated new. Isso é necessário porque a ação updatedItem também realiza uma operação de leitura implícita para verificar se um item existe antes de substituí-lo e para que os valores dos atributos anteriores possam ser retornados se solicitados. Restringir os valores de retorno dessa maneira garante que os usuários só possam ler ou escrever os atributos permitidos. Se você está se perguntando se é possível negar explicitamente o acesso a atributos específicos, a resposta é sim. Esta política limita o acesso do usuário a atualizar apenas atributos específicos, identificados pela condição DynamoDB::Attributes. A condição string_not_like impede que a aplicação atualize o atributo especificado. Usando a condição DynamoDB::Attributes, podemos estender essa funcionalidade até mesmo para atributos de índices secundários globais. Neste outro exemplo, esta política permite que uma consulta leia apenas 5 atributos em um índice secundário. Isso é alcançado usando a condição DynamoDB::Attributes e especificando o índice em resources. A política também limita as consultas de solicitar apenas atributos específicos que foram projetados no índice. E para exigir que a aplicação especifique uma lista de atributos na consulta, a política especifica também a condição DynamoDB::Select, exigindo que o parâmetro select da ação de consulta seja atributos específicos. E para finalizar, este é um exemplo mais abrangente de uma política, que mostra como os elementos de condição podem ser usados para definir o acesso granular tanto no nível do item, quanto no nível do atributo, tanto para a tabela, quanto para o índice secundário global. Esta política permite ações específicas no DynamoDB, que são especificadas no elemento action e a tabela e o índice são especificadas no elemento resource. A política usa a condição DynamoDB::LidenKeys para restringir permissões apenas aos itens cujo valor da chave da partição corresponde ao ID do Facebook do usuário. Dessa forma, o usuário pode acessar o atributo A e o atributo B. Para aprender mais sobre IAM para o Amazon DynamoDB, você pode consultar a nossa documentação, que explica detalhadamente como você pode autenticar com várias identidades, como federação de identidades web usando Google, Amazon e Facebook, e implementar políticas de controle de acesso granular utilizando condições do IAM. Por favor, escaneie o QR Code na sua tela para acessar a documentação e aprender mais sobre segurança no DynamoDB.
Neste vídeo, aprendemos a utilizar controle de acesso granular no DynamoDB utilizando políticas do IAM. Espero que essa sessão tenha sido útil e que você implemente esses aprendizados na sua aplicação. Obrigado, meu nome é Lucas Ferrari, eu sou arquiteto de soluções, especialista em banco de dados na AWS.